E aí, meus amigos, meus irmãos, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Sou o Matheus, estou aqui hoje para continuar a nossa jornada de leitura e reflexão da Palavra de Deus, meditando, refletindo, né? Indo capítulo a capítulo do Evangelho de Jesus, relatado por João e comentado por cada um de nós, refletindo sempre aí junto comigo, na sua leitura, na sua Bíblia, no seu celular, acessando. É muito importante que você faça isso também e deixe que o Espírito Santo e a palavra de Deus possa trabalhar e transformar a sua vida dia após dia. Vamos para a nossa leitura de hoje. João, capítulo 13, a partir do versículo 16, diz assim a palavra de Deus. Perdão, a partir do 18. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi. Mas é para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo, quem recebe aquele que enviar, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou, em verdade lhes digo, que um de vocês vai me trair. E então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus, estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse, para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele, e então Jesus disse a Judas: O que pretende fazer, faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isso, pois como Judas era quem trazia a bolsa de dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele que comprasse o que precisava para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Até aqui a nossa leitura. Só lembrando que no início do capítulo 13, né, Jesus lava os pés dos discípulos, Jesus fala para eles sobre, demonstra na prática para eles sobre o seu propósito de ser um servo e de que os seus seguidores deveriam ser como ele. E aí ele continua, estamos aqui nesse momento, onde Jesus está aqui falando sobre a sua traição. E a primeira coisa que eu gostaria de que a gente refletisse é aqui no capítulo versículo 18 e 19, onde Jesus fala que conhece os que ele escolheu e que se cumpriria a Escritura. E eu gostaria de lembrar que nada do que Jesus fez foi fora do cumprimento das profecias e das Escrituras. Tudo que Jesus viveu foi em cumprimento à vontade de Deus, consequentemente em cumprimento à palavra de Deus. E isso que Jesus falou aqui no versículo 18 já era predito lá no Salmo 41, versículo 9. E aqui no versículo 19, mais uma vez, como de costume do autor, nesse contexto e dessa forma de falar, ele reafirma para nós a mesma afirmação que no Velho Testamento era usada para referenciar quem era Deus. Versículo 19 diz assim: Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Jesus repetiu mais uma vez a expressão do eu sou, com a referência de que ele era Deus. E o autor fez isso intencionalmente, lembrando para nós, e mais uma vez, relembrando, que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Eu sou o que sou, era a expressão que Deus usava quando ele se revelava através das manifestações. Versículo 20. Em verdade lhes digo, quem recebe aquele que enviar a mim, perdão, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E aqui nós temos uma sucessão de bênção da manifestação de Deus, né? Aqui está falando para nós, Jesus está dizendo,
que as pessoas que recebem, as pessoas enviadas por Jesus, recebem Jesus. E aqueles que recebem essas pessoas, recebem Jesus, e ao receber Jesus, recebe quem enviou Jesus, o Pai, ou seja, Deus. E mais uma vez vemos aqui claramente a unidade de Jesus e Deus, a manifestação de Deus através das pessoas, através de Jesus se revelando. Versículo 21, depois de dizer isso, Jesus angustiou-se em seu espírito e afirmou: em verdade lhes digo, que um de vocês vai me trair. E aqui, mais uma vez, cumprimento das Escrituras. Jesus estava cumprindo o que já havia dito que aconteceria, que ele seria traído. Versículo 25. Então, aquele discípulo, aqui nós estamos falando do discípulo quem estava reclinado do lado de Jesus. E só para contextualizar, vocês entenderem, né? A forma que eles sentavam para cear não é como nós sentamos hoje em mesas altas e com cadeiras. Era uma mesa baixinha e geralmente eles sentavam no chão ou em almofadas ou em tapetes. E eles tinham uma posição deles sentarem comumente, né? E muitas vezes era meio de lado, assim, uma pessoa apoiava o braço e com a outra comia. Então às vezes ficava reclinado ao lado da pessoa. E foi dessa forma, mais ou menos, que João, que está relatando aqui, que ele usa essa expressão, né? O discípulo a quem Jesus amava estava do lado de Jesus e cochichando com Pedro, como nós vemos aqui, estava querendo saber quem trairia Jesus, pois eles ficaram impactados. Mas quem trairá o Senhor? E aí nós chegamos no versículo 25 aqui. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? E Jesus não responde diretamente que seria Judas, mas responde a eles dessa forma: aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Esse é quem trairia Jesus. E o que tem a ver essa questão de entregar o pão molhado? Isso era um costume na cultura e na vivência diária deles, de que ao fazer isso, se tinha demonstrava-se amizade ou intimidade, né? Não era para qualquer pessoa que ele entregava um pedaço de pão, aquele que servia a ceia. Ou seja, Jesus estava demonstrando a sua amizade, o seu vínculo, a sua intimidade com aquele que o trairia. Não era um estranho, não era um de fora, não era um desconhecido. Era um que comia junto com ele. Prosseguimos. Então Jesus pegou o pedaço de pão, tendo molhado, deu a Judas, a filho de Simão Iscariotes. Depois Judas recebeu o pedaço de pão e imediatamente Satanás entrou nele. E então Jesus disse: o que pretende fazer, faça-o depressa. E nós vemos aqui o cumprimento das profecias de Jesus, daquele que o trairia. E ele fazendo isso, movido por Satanás. Está claramente dizendo aqui para nós. Versículo 27. E imediatamente Satanás entrou nele, ele deu esse espaço para que ele agisse na vida dele e se cumprisse esse propósito dele trair Jesus. E nós vemos com muita clareza aqui, em toda essa reflexão que tivemos, a lembrança do autor e de Jesus, de que Jesus é Deus e de que tudo que Jesus fazia tinha um propósito. Cada ato, cada ensinamento, cada palavra de Jesus, né? Tudo que Jesus ensinava deixava-se uma lição, um ensinamento e muitas vezes um princípio a ser seguido. Nós vemos do versículo 28 ao 29, como de costume, em vários momentos, que os discípulos não entenderam. Como em vários momentos, o próprio João, o próprio Pedro e os outros discípulos. Nós vamos ver essa comparação aqui, versículo 28. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa de dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Os discípulos não entenderam porque certamente nem ouviram o que Jesus conversou em cochicho, provavelmente com João e Pedro, né? Quando Pedro dá um sinal para João perguntar para Jesus quem o trairia. Então nós vemos isso com clareza, que os discípulos não entenderam, e talvez nem João e nem Pedro entendeu, mas aqui existe uma grande diferença.
Apesar de João não ter entendido, ele viu e ouviu. Ao estar em íntima relação com Jesus, próximo de Jesus, João ouviu a resposta de Jesus de quem era o traidor, apesar de talvez nem entender isso, mas ele ouviu quem era e viu e constatou, pois Jesus entregou o pão molhado a Judas e Judas saiu. Os outros discípulos talvez nem ouviram e muito menos entenderam. Então existe essa diferença e nós precisamos fazer uma análise disso e podemos aplicar isso na nossa vida, a questão da proximidade. Talvez, certamente os discípulos entenderam isso depois de todo o desdobramento da história que nós sabemos, mas naquele momento existia uma diferença de quem estava mais próximo de Jesus e quem teve o privilégio de, apesar de não entender o que aconteceria no futuro, ouviu a resposta de Jesus, ouviu a voz de Jesus e o que aconteceria. Eu gostaria que você fizesse essa sua reflexão, pensasse sobre isso, lembrasse sobre essas coisas importantes que falamos aqui. Principalmente, não se esquecendo de quem é Jesus. Ele é Deus. Ele é o Filho de Deus e veio para nos salvar e nos resgatar. A importância de, assim como João, a quem Jesus amava, estava próximo de Jesus e ouviu a resposta de Jesus, mesmo não entendendo. Ele ouviu e constatou tudo aquilo que Jesus estava falando. Pense sobre isso e vamos orar. Deus amado, Pai bondoso, misericordioso, santo, justo e fiel, nós te louvamos por toda a graça derramada sobre nós, Deus, e demonstrando a nós tudo o que necessitamos, precisamos, através das Escrituras, através da Tua Palavra, através da vida prática de Jesus e de todos os seus ensinamentos. Obrigado por ter provido a nós o perdão, para que pudéssemos, Deus, ter esse contato, essa intimidade, essa relação com o Senhor. E a minha oração, Deus, é que a palavra se revele a cada coração, através do Espírito Santo, do discernimento e do entendimento de quem o Senhor é e quais, Deus, as maravilhas que o Senhor tem ao estarmos perto do Senhor, ouvindo a Tua voz, as Suas respostas, a Sua direção e a Tua palavra às nossas vidas. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Deus abençoe você.